Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, sou Emerson Porto Ferreira e dando uma sequência aqui ao primeiro Alvorada Paulistana, quadro esse que a gente faz aqui, um balanço do que aconteceu nos desfiles, né, da noite em São Paulo. Noite longa, houve um atraso ali após o desfile do Acadêmicos do Tatuapé, houve, pelo menos no que eu entendi, né, óleo na pista e isso afetou, né, toda ali o desenvolvimento, né, o caminhar para o desfile da Rosa de Ouro. Se eu fosse resumir a noite de hoje, uma noite tensa, por vários motivos, acho que cada escola estava numa tensão, estava num giro diferente no desfile de hoje, e eu acho que, já adiantando aqui, eu acho que apenas uma escola pode sair de hoje com o dever cumprido, atingir acho que tudo que poderia atingir, que é a Colorado do Brás. Acho que as demais tiveram acho que problemas mínimos, né? Bem assim, acho que mais conceituais do que necessariamente de realização. Então, nesse sentido, acho que foi uma noite tensa, abre muitas brechas, né, para as escolas que irão desfilar no sábado, e a possibilidade, inclusive, dessas escolas de sábado perceberem, né, ali nos erros das demais o que podem realizar como um todo. Vamos começar pela primeira escola que estreou no grupo especial, a Mocidade Unida da Moca. Já vou fazer um comentário geral, acho que para todas as 7 escolas de hoje. Muitas das escolas que desfilaram hoje não precisavam ter tripé. E além de não precisar ter tripé, o tripé não precisaria ser daquele tamanho. Eu digo isso porque a comissão de frente da Colorado do Brás, feita pela Sabrina Casimiro, é uma coreografia muito interessante, um desenvolvimento muito interessante, roupa e tudo mais. Mas quando vai ao tripé, parece que a coisa fica muito burocrática. Então, nesse sentido, eu acho que eu não sei se aquilo ali ajudou ou se aquilo ali foi apenas para dar um impacto visual e, de certa forma, acho que até poluiu um pouco a abertura da escola nesse sentido. Mas muito boa apresentação da comissão, eu acho que o tripé era desnecessário. Vou falar isso em muitas das escolas de hoje. Temos alegóricos, temos visuais, tanto fantasia quanto alegoria, a escola foi muito bem. Eu acho que só o segundo carro, que eu acho que a realização dele deixou um pouco a desejar frente à concepção dele, né? Aquele carro ali que falava dessa travessia. Mas no geral, fantasias muito interessantes, bons volumes, bons costeiros. A ala 12 tinha um efeito muito bonito, uma ala toda prateada. O terceiro carro, né, o terceiro setor, né, o terceiro carro como todo, eu acho que ele dentro do enredo fica um pouco perdido dentro da ideia. Eu acho que esse é o único senão para o enredo da Mocidade Unida da Moca, porque eu acho que esse terceiro setor, eu acho que ele era ou poderia ser desenvolvido de outra maneira, ou ele poderia ter desdobramentos diferentes. Porque a escola faz uma longa duração, mas quando chega nesse tempo contemporâneo, a coisa fica um pouco perdida. Mas isso não passível de perda de décimos, né? A não ser que o jurado seja muito criterioso. Em São Paulo, os jurados de enredo não são. A escola chegou no meio da pista com 20 minutos de desfile. Isso fez com que a escola tivesse uma evolução bastante acelerada. A escola terminou o seu desfile em 1 hora, 5 minutos e 40 segundos, ou seja, por 20 segundos a escola poderia, né, ter a infelicidade de se estourar o tempo. Mas eu, pelo menos no que eu entendi, a escola estava no controle, mas foi um andamento bastante rápido, bastante confuso, né? A escola soube utilizar muito bem as alas em que a evolução não é julgada para corrigir estes problemas, como, por exemplo, a ala de baianas. No geral, acho que foi uma bateria muito boa, um desfile muito bom, muito interessante. Eu senti uma escola nervosa, uma escola ali tensa, acho que pela estreia, mas foi um desfile interessante. Vamos ver como o júri vai analisar e vai entender todas essas nuances que a Mocidade Unida da Moca apresentou no carnaval deste ano. Vamos a Colorado do Brás, que em 1 hora, 2 minutos e 51 segundos, no meu ponto de vista, fez o desfile mais interessante da noite. Se isso vai fazer com que a Colorado do Brás se credencie
a ser uma das candidatas ao top 5 ou um possível campeonato? Não sei, porque o Geraldo de São Paulo ele vê coisas que a gente não vê. Entretanto, acho que a Colorado Brás apresentou um de seus melhores desfiles da história. E acho que tudo começou pelo enredo. O enredo gerou um samba interessante, gerou uma estética visual muito bem cuidada pelo David Slavik, que eu já coloco aqui como o grande destaque do carnaval, ou pelo menos o grande destaque desse primeiro dia, pelas soluções estéticas, aquele segundo carro, que era o carro indígena, aquelas árvores em fitilhos de corda, o abre-alas, né, ele era vazado, mas ao mesmo tempo não era, ele tinha todo ali um movimento. O terceiro carro ele é um pouco inferior aos outros três, mas estava dentro da proposta. Acho que a frente estava mais bem cuidada que o resto. E o terceiro carro lindíssimo, né? Aquele verde, aquela profusão de cores, né? Todo aquele cuidado, né? Todo aquele apuro estético. Então, nesse sentido, acho que a Colorado fez, no sentido visual, no sentido de desenvolvimento da sua ideia, de desfile muito boa. Fico senão para o samba, mas não porque o samba é ruim. Vamos ver como o júri vai interpretar a interpretação do carro de som, né, junto com a massa sonora do samba, né? Vamos ver se ele vai ver se tinha muito caco, se tinha muitas extensões de frase e se isso atrapalhou ou não a interpretação do samba. Do meu ponto de vista, isso pode ser passível do jurado tirar décimo. Eu acho que não, porque em São Paulo quase todo mundo tira 10 em samba enredo. E a harmonia, que às vezes, em alguns momentos eu senti que a escola não cantava em uníssono de forma semelhante. Então isso pode ser um impeditivo para a escola tirar uma nota boa aí no quesito harmonia. Mas eu acho que o grande destaque do desfile da Colorado é a comissão de frente, coreografada pela Paula Gasparini. Lindíssimo. Roupa, o tripé fazia sentido, a caracterização, a coreografia, tudo ali numa harmonização muito interessante e que fez a abertura da Colorado Brás ser de um impacto muito interessante. Então fica aí os parabéns para toda a escola. Que apresentou aí talvez uma das suas melhores apresentações aí no Carnaval de São Paulo. Vamos agora para a Acadêmicos do Tatuapé. Não, Tatuapé não, Dragões é Real, que em 1 hora, 13 minutos e 18 segundos apresentou seu enredo sobre as encaminhabas. Um desfile bastante técnico, eu diria até que frio. Acho que nos outros anos a Dragões apostava muito na emoção, muito no entusiasmo para tentar garantir esse seu campeonato. Eu acho que nesse ano a escola foi mais para o técnico, foi mais para a segurança, foi mais para o pé no chão. Eu não sei se essa foi a melhor solução, ou não sei se isso foi uma decisão acertada. Mas eu diria que a escola, no que foi possível para o técnico, ela apresentou com todas as credenciais de um campeonato. Entretanto, eu senti a escola um pouco fria, mas ao mesmo tempo também presa. A sensação que teve quando terminou o desfile da Dragões é que faltava alguma coisa. Uma sensação de passou os carros, todos bonitos, todos com efeitos, todos com iluminação, tudo mais. Fantasias bem volumosas, todas bem feitas, todas bem decoradas. Mas passava a sensação de que faltava algo. Eu acho que o ponto disso aí é que eu acho que o enredo não se encerrou. A parte final do enredo é muito estranha quando a gente pega o começo. O final ele é até um pouco melancólico demais para a ideia que a escola defende no começo. Eu entendo que a ideia é uma reflexão, mas acho que essa reflexão poderia ser feita de uma forma narrativa mesmo, que gerasse um estético e até mesmo um desenvolvimento mais interessante. O ponto positivo do desfile é sem dúvida o visual. A evolução da escola foi bem, mas é aquilo que eu disse, acho que faltou algo dentro do desfile da Dragões Real. Gostei da comissão de frente, gostei do casal de Marcelo Poto Bandeira. O casal foi bem simples na sua apresentação, uma característica do Rubens e da Jane. E é isso.
Fica aí, eu acho que é a sensação de que a escola pode sim ser campeã, mas aquela sensação de que se ela não ganhar, vai ser por mínimos detalhes, né? E vamos ver aí o que vai acontecer na apuração. A Tatuapé veio aí com seu enredo sobre a terra, né? Sobre a relação do homem com a terra e também sobre a ideia de reforma agrária, né? Divisão de partilha. Eu sinto que o desfile foi muito bom. É um diferencial da Dragões foi mais técnico, da Tatuapé foi totalmente quente, né? Do começo ao fim. Acho que foi o desfile que teve mais conexão entre arquibancada e público. Mas ao mesmo tempo, assim como a Dragões, a sensação que teve é que faltou alguma coisa para o desfile ser apoteótico, né? Acho que eu destaco aqui a questão de alegorias, né? A escola começa muito bem, mas vai perdendo o fôlego. E eu diria que a terceira e a quarta alegoria são muito semelhantes em propostas, em ideias, em sentidos. São diferentes, mas elas vão no mesmo sentido estético e semiótico. As fantasias acho que são muito bonitas, acho que é um grande destaque para o desfile da escola. Uso de materiais, de texturas, de adequação à temática, acho que é muito interessante. Acho que esse terceiro setor é uma grande barriga do enredo. Eu acho que a escola poderia ser mais crítica do que necessariamente tentar falar que não está sendo crítica. Então acho que a escola poderia dar uma humanizada mais nesse lado, ao invés de entulhar animais para fazer essa representação. Eu acho que a comissão de frente não precisava daquele tripé. Aquele tripé não tinha nenhuma necessidade de existir na comissão de frente da Tatuapé. E se ele existisse, ele não precisava ser daquele tamanho. Ele era enorme. Ele atrapalhava a visão do carro abrir alas. Ele era enorme, não tinha nenhum efeito nele. Aquilo ali não abria, aquilo ali não tinha uma sensação de que algo iria acontecer. Então acho que a comissão de frente pecou nesse aspecto do tripé. E como esse ano o tripé pode ser passível de perda de décimo, a escola abriu um precedente perigosíssimo para isso. E vamos ver o que vai acontecer. O casal também, assim como o casal da Dragões, foi bem no correto, sem grandes coreografias, executou ali na pista. Foi uma apresentação de cortejo, né? Não, claramente se apresentou para o júri, mas a preocupação era apresentar o pavilhão acima de tudo, não teve uma grande coreografia dentro do desenho ali da escola. Então, nesse sentido, em 1 hora, 2 minutos e 36 segundos, a Tatuapé fez um desfile muito, muito coeso, muito interessante, se credencia sim ao campeonato, mas fica aquela sensação de que faltava algo dentro do desfile. Assim como na Rosa de Ouro, que em 1 hora, 3 minutos e 34 segundos apresentou seu enredo sobre a astrologia, um desfile extremamente tenso, do começo ao fim, deu para sentir que algo estava acontecendo, né? E de fato aconteceu, né? Pelo menos os colegas de imprensa apontaram, né? Teve problemas de comissão de frente, né? Na concentração, teve o problema ali de acoplamento de alegoria, sem contar o meio ponto que a escola já perdeu, né? Na apuração. Então, nesse sentido, assim como a Tatuapé, eu acho que aqui a escola tentou fazer um desfile perfeito, assim podemos dizer, e eu acho que essa busca de perfeição gerou muitos erros que podem, no dia da apuração, gerar problemas para a Rosa de Ouro. Em essencial, eu acho que o samba, acho que ele não é muito bem defendido, é um samba confuso dentro da proposta de enredo, que por mais que o enredo na pasta, né, da imprensa, né, no desenvolvimento final, tenha ali ajustes, eu ainda sinto que ele é um pouco preso, o enredo. E acho que isso deixou o samba também muito preso. A comissão de frente, pelo menos no que eu entendi, no que eu percebi, faltava uma pessoa, pelo menos pode ter sido um equívoco meu, mas a sensação de que faltava uma pessoa dentro dos signos, né? Dentro dos 12 signos que estavam ali naquela roda, né? Inicial, naquele carrossel. Eu acho que também um senão que fica é exatamente para a questão de evolução, porque a escola começou muito lenta, foi um desfile lento, foi moroso. Essa é a grande realidade do desfile da Rosa de Ouro. Por outro lado, é um desfile impecável no ponto visual. E aqui parabenizar o Fábio Ricardo e toda a equipe de barracão dele. As alegorias
incríveis, o trabalho de iluminação, o trabalho de conceito de alegoria vazada, conceito de cores, né? Carros monocromáticos, o preto com rosa e azul, o verde, né? Aquele verde com dourado. Você tinha aquele carro azul com dourado e você tinha o carro final, né, com as cores da escola, quase lembrando o Abre Alas de 2025, aquele tom meio decor, né, a decor muito bonito que a escola fez. Art Nouveau, no caso, né, bem bonito que a escola fez. Mas a sensação que fica é que visualmente a escola foi muito bem, né, acho que principalmente fantasia e alegoria, mas essa parte técnica do desfile, eu acho que a escola foi muito presa, né, um desfile truncado como um todo. Vamos ver como a Rosa de Ouro vai estar na apuração, né, perdendo meio ponto. Se ela perde 2 décimos, ela já vai para 0,7. E isso pode comprometer muito, né, o resultado final da escola, inclusive a permanência dela no grupo especial. Vamos então para o Vai Vai, que fez um desfile, um começo apoteótico nessa ideia de Veracruz e São Bernardo. O começo é lindo, a comissão de frente, coreografada pela Priscila Paciência e Diogo Santos, é incrível o trabalho de coreografia, fez lembrar comissões de frente dos anos 90, com esses adereços de mãos, o uso consciente dele dentro da coreografia, esses personagens, né, que surgiam eram muito interessantes. E de novo, o tripé ele era desnecessariamente grande para a proposta que estava sendo feita, né? Mas eu acho que a comissão de frente, o conjunto com o casal, né, a estreia do Pedro e da Mirelle, incríveis, né? É um jeito diferente de casal dentro do Vai Vai, que não tinha nos casais anteriores. Eu acho que eles imprimiram isso. É uma proposta, diria até que estética da dança deles, e que isso se desdobra dentro do Vai Vai como um todo. O Abre Alas impactante, muito bonito, bem aquela coroa, né, brilhante, né, essa extensão desse preto com esse prateado, era muito bonito. Entretanto, passou do Abre Alas em diante, não sei o que aconteceu, mas o negócio não foi, né? O desfile não andou. Eu acho que tanto que não andou, né, que a escola ficou praticamente 15 minutos entre o setor H e o setor C até o final. Ela ficou quase 15 minutos em marcha lenta para chegar até o final. Tendo visto que esse ano o jurado, né, o último jurado de evolução, ele pode tirar décimo por essa pausa, né, por esse andamento intencional para não fazer o tempo mínimo, eu acho que o Vai corre aí um perigo em questão de evolução nesse aspecto. Assim como eu acho que a harmonia, por mais que a harmonia tenha sido muito boa, eu não sei até que ponto a harmonia estava boa, porque a arquibancada estava cantando e parte da escola estava cantando, ou se a escola estava cantando e parte da arquibancada estava cantando. Então acho que houve um desequilíbrio nesse aspecto, mas eu acho que a harmonia é um dos quesitos de mais destaque da escola, assim como a bateria. E eu acho que é isso. O enredo não me convence. Essa ideia de São Bernardo para mim não aparece. Essa ideia de São Bernardo como uma vedete também não aparece para mim. Acho que é uma forçação, de certa forma. Me desculpe usar essa palavra. Mas acho que é um pouco forçado ter São Bernardo. A sensação que passa é que São Bernardo não tinha necessidade alguma de ser citado no final do desfile. E aí entra o caráter, né, dele ser um enredo CEP, porque não fazia sentido. Essa é a grande realidade. Mas acho que é um desfile interessante. No amanhecendo, o Vai acabou desfilando. Acho que não era essa a intenção da escola, mas acabou se tornando. E parabéns aí a toda a escola, a todos os carnavalescos que participaram aí na construção desse desfile. E por último, Barroca Zona Sul, no seu enredo sobre Oxum. Assim como os demais, eu sinto que não fluiu, né? Em alegorias, acho que é o quesito mais problemático da escola, muito por causa do chafariz, muito por causa de acabamentos, de volumetrias, de construção mesmo, né, de finalização dos carros. Eu acho que faltou muita coisa, principalmente o segundo carro, que ele é muito inferior aos demais, o quarto carro também. Os 3 carros são muito inferiores ao Abre Alas, que teve problemas também, né? Então a alegoria pode ser aí um vetor de problemas aí para a Barroca. Assim como a questão de evolução, a escola abriu um clarão ali
entre o que seria a segunda e a terceira cabine de avaliação, que pode, se o jurado viu, trazer problemas aí para a escola como um todo. E nesse sentido também, a escola fez um enredo bastante plano, né, para falar de Oxum. Em alguns momentos parecia que Oxum era uma coadjuvante da história, né, aparecia mais os orixás masculinos do que ela, de certa forma. Acho que a única exceção fica no terceiro setor. E essa conjugação, né, entre esses amores, as práticas para Oxum, ficaram muito ligadas de forma muito truncada. Também não houve uma fluidez nesse aspecto. E nesse sentido, acho que o enredo não é bem aproveitado como poderia ser. Destaque também para a bateria. Eu acho que o samba não rendeu o que ele poderia render. Eu não sei se foi o cansaço, não sei o dia, né? O decídio não era para ser nesse horário. Mas a sensação que passa é que faltou alguma coisa para o desfile da Barroca fluir. Diferente do ano passado, né? Que a escola teve problemas, mas o desfile aconteceu, né? Houve uma catarse ali na pista. Esse ano eu não senti isso, nem na pista, nem no público. Acho que foi um desfile bastante frio. E encerrando aqui nesse primeiro dia, acho que esse primeiro dia a gente pode ter sim a campeão aqui nesse primeiro dia. Acho que o grande destaque são Dragões da Real, Tatuapé. E eu coloco aqui sim a Colorado do Brás. E eu coloco a Moca um pouco à frente do Vai Vai, um pouco à frente também da Barroca, mas não é muito à frente, acho que estão no mesmo nível de igualdade. Eu acho que o Rosa de Ouro, por todos os problemas que aconteceram, eu acho que ele larga atrás, já largava atrás, eu acho que ele continua atrás. E vamos ver aí o desenvolvimento. E vamos ver hoje o que a gente vai ter hoje no AMB. Né? Amanhã a gente vai ter o Alvorada Paulistana, ao longo do dia a gente vai ter aqui o nosso da arquibancada com as impressões em texto do que aconteceu no desfile. E é isso, gente. Até amanhã no Alvorada Paulistana, que a gente encerra o grupo especial e a gente faz um panorama geral do grupo como um todo. É isso, até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.